Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos à 8ª aula do trimestre da Escola Bíblica Dominical sobre os dons espirituais e ministeriais. Hoje nós vamos falar sobre o papel do evangelista, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Vamos orar então. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas. Que nesse dia, Deus, a Tua vontade seja perfeita, agradável para cada um de nós. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, e que em nome de Jesus, papai, nosso entendimento seja mesmo aberto para tudo aquilo que o Senhor tem disposto para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vamos ao texto da lição, então. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Vamos então aos 5 ministérios. Já falamos sobre o apóstolo, falamos também sobre o profeta e hoje vamos falar sobre o evangelista. Na próxima aula, se Deus nos permitir, falaremos sobre o pastor e depois sobre o mestre. Lembra da mãozinha? O mestre é aquele que entra aonde os outros não conseguem entrar, para explicar. Hoje, então, falaremos sobre o evangelista. É aquele homem que normalmente tem um alcance para o mundo todo. E eu quero que você ouça agora essa palavra rapidinha nesse vídeo que nós vamos passar. Me perguntaram qual a importância de pregar o evangelho no mundo de hoje. O quê? No mundo de hoje? Não. Assim que Jesus subiu aos céus, nós precisamos levar essa boa notícia a toda criatura. Quantos estão esperando o Salvador e se nós não contarmos, eles não vão saber. Todo cristão tem esse compromisso, essa missão, sabe? Como o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, de levar essa boa notícia. Se alguém não tivesse me anunciado a boa notícia, eu estaria aí sem saber. Então o evangelho é uma boa notícia para quem está esperando e não sabe ainda que o Messias já veio, que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Cristo que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Vou contar uma coisinha rapidinha. Lá em Petrópolis tem um museu lá, que era a casa de Dom Pedro de Verão. Hoje é um museu. E nesse museu tem um local muito importante, onde tem a lei áurea, assinada pela princesa Isabel, libertando todos os escravos do Brasil. E eu estava olhando aquela lei ali, com a caneta que a princesa Isabel assinou a lei, toda de ouro, com pedras preciosas, e eu vi lá a assinatura da princesa Isabel. E quando eu estava olhando, o Espírito Santo me disse assim: quando a princesa Isabel tirou o papel, a caneta do papel, todos os escravos do Brasil estavam livres. Mas a maioria deles morreu sem saber disso, porque as pessoas não contavam essa boa notícia para eles. Os patrões que tinham os empregados como escravos não queriam que eles soubessem. Quantos estão morrendo aí, partindo, indo para o céu, sem ouvir essa boa notícia que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele foi sepultado e ressuscitou. Então, meu amado, isso não é uma missão para hoje, é uma missão para sempre, porque diz a Escritura que na grande tribulação, anjos vão pregar o Evangelho, e diz que esse Evangelho é eterno. Então, anuncie o Evangelho em tempo, fora de tempo, a todas as pessoas que estiverem ao seu redor, quer elas queiram, quer não, e você vai descobrir quantos estão esperando ouvir essa notícia, como você ouviu um dia e se alegrou tanto. De graça recebei, de graça dai. E o que nós recebemos de graça foi ouvir o Evangelho e a salvação da nossa alma. Então, um beijo para vocês, que você seja um grande pregador do Evangelho a toda criatura, como Jesus nos instruiu a fazer. Visto o vídeo, com muita alegria, será que esse ministério é importante ou não para nós? Claro que é importante. Vamos à introdução. Por que ele é importante? Primeiro,
a edificação e fortalecimento da igreja. A igreja precisa do evangelista, assim como ela precisa de todos os outros ministérios. O que mais? Para transmitir as boas novas. É ele que normalmente leva as boas novas. É claro que o pastor prega o evangelho, o mestre prega, o discípulo prega o evangelho, todos temos essa obrigação. Mas o evangelista tem esse dom vindo de Deus. Mas cuidado, olha só o que nós podemos enfrentar como um evangelista, porque o mundo tem nos oferecido muitas coisas contrárias à palavra de Deus. Uma delas, uma igreja estática. A situação que nós temos vivido hoje tem tornado pessoas estáticas. Elas não querem a igreja, elas não querem ler a Bíblia, elas não têm ânimo para orar, elas não têm ânimo nem para conversar com as pessoas por causa do medo que está instalado em muitas pessoas, muitas casas, muitos lugares. O medo está instalado de se contaminar, de não aglomerar. Isso tem tornado uma igreja hoje estática, que é mais trazendo frieza espiritual para muitos irmãos, que eram pessoas que realmente tinham uma vida com Deus, mas hoje estão frios, estão precisando realmente ser aquecidos. Por isso é tão importante o papel do evangelista, levando essa mensagem para que as pessoas entendam o amor de Deus. Por quê? A indiferença ao chamado. Muitos têm um chamado de evangelista, mas eles não usam esse chamado. Eles não fazem por onde manifestar esse dom de Deus. Eles ficam escondidos. Já ouviu falar no crente 007? Ele só se manifesta quando alguém apresenta, fala alguma coisa. Mas não, queridos. Combata essa frieza, combata essa indiferença, combata essa igreja estática do jeito que ela está. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Trimestre passado falamos sobre o Espírito Santo, dessa vez sobre os dons, para que você seja mesmo avivado no seu dia a dia, na sua casa, na sua vida com Deus. Todos temos esse compromisso. Você concorda comigo? Olha o que Jesus falou. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Você se lembra quando foi que aconteceu, quando Jesus disse isso? Quando ele separou 70 homens. E eu, preparando essa lição, fui meditar nessa história. O povo tinha murmurado contra o Senhor. Por quê? Eles estavam com fome. O que Deus fez? Deus mandou o maná. Só que o maná ficou caindo durante muito tempo e o povo, o que começou a fazer? Reclamar. E o povo foi até Moisés. E Moisés começa a questionar Deus, falando: Deus, se é para isso acontecer, que o Senhor me leve, porque eu não tenho como carregar esse povo. O que o Senhor manda Moisés fazer? Separar 70 homens. E Deus fala muito claro, Deus tira do espírito de Moisés para colocar sobre aqueles homens. E é muito interessante, está lá no livro de Números essa história. Depois pega para você ver no capítulo, entre o capítulo 11 e o capítulo 12. Contando essa história. Então, quando Deus tira desse espírito, para mim fica muito claro o seguinte: Moisés era tão cheio do Espírito Santo que foi capaz de vir o Espírito sobre 70 homens, repartir sobre 70 homens. 2 deles não estavam, mas estavam listados. Depois, lá na frente, eles vão profetizar também. Aí Josué vai, Moisés fala. Josué vai reclamar, Moisés fala: você está com ciúme por minha causa? Quem dera todos profetizassem. E Deus fala que ia mandar carne até eles ficarem enfastiados. E tudo indica que mais de 1 metro de carne apareceu no acampamento das codornizes. Lembra disso? E o povo comeu até passar mal. Então, queridos, não murmure. Mas a seara realmente precisa de trabalhadores. E um dos papéis do evangelista é levantar essas pessoas, é levar essa mensagem às nações, ao mundo todo, para que o mundo conheça o amor de Deus. 3 evangelistas muito conhecidos, que eu quero citar o nome deles, para você realmente lembrar, tentar puxar na sua memória. John Wesley, o Charles Finney e o David Wilkerson. Foram homens que fizeram cruzadas, homens que espalharam o evangelho durante muito tempo. E eles eram cheios do Espírito Santo. Homens que marcaram a sua geração. Homens que fizeram cumprir o papel de um evangelista. O que nós temos aqui? A perseguição, que é normal, né? Em todo caso, de evangelistas, de apóstolos, de profeta, são perseguidos, são rejeitados, sofrem ameaças, porque eles mexem no mundo espiritual. E quando isso acontece, eles são levados a pregar para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Talvez o nosso desafio realmente seja
viajar pelo mundo todo. Esses homens têm um dom. Deus abre as portas, eles vão e levam a mensagem. E nós muitas vezes somos evangelistas aqui onde nós estamos também, através de vários ministérios da igreja. Eles tinham uma mensagem não deles, uma mensagem de Deus, não uma mensagem pessoal. Não pregue uma mensagem pessoal, pregue o evangelho puro e simples. Ele transforma vidas. Por quê? Porque o arrependimento, o perdão e a salvação vêm sobre aqueles que recebem a mensagem do evangelho. E você precisa, eu preciso e o mundo precisa realmente do evangelho de Jesus Cristo. Saber que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Olha o que a palavra fala no evangelho de Lucas. Depois disso, o Senhor designou outros 70, os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar aonde estava para ir. É aquilo que eu falei para vocês da história de Moisés com aqueles homens. Por que 70? Jesus fez a mesma coisa, mandou que eles fossem de 2 em 2. Jesus estava dando a eles poder e autoridade, assim como o Senhor tirou de Moisés e repartiu naqueles homens. E é muito interessante você entender, o povo estava murmurando contra Deus. E Deus o que fez? Deus realmente, a ira do Senhor se acendeu e Deus mandou aquela carne, aquelas codornizes. Ali, Jesus Cristo manda os discípulos de 2 em 2 pregarem o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder transformado em esperança. Nós somos muitas vezes enviados como cordeiros para o meio de lobos. Por quê? Porque os lobos estão disfarçados muitas vezes também dentro das igrejas, no mundo todo. E você tem que entender que você é como esse cordeiro. Por quê? Precisamos de uma metanoia, mudança da mente. Paulo fala, escrevendo aos Romanos, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a primeira coisa que um evangelista tem que ter se chama paixão pelas almas perdidas. Por quê? Porque ele precisa entender a necessidade do povo. E nós vemos que ele tem que ter sensibilidade à voz do Espírito, ele tem que ter uma visão muito bem determinada e ele tem que ter amor no coração para que ele possa realmente pregar a palavra. E Deus vai encher, e Deus vai realmente mostrar para ele que ele tem que levar o arrependimento às pessoas, tem que ensinar as pessoas que o arrependimento traz a remissão dos pecados. A mensagem de João Batista era uma só. É a mesma mensagem que Jesus também disse. Capítulo 3 de Mateus diz a mensagem de João Batista. Qual era? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o que é que Jesus fala no capítulo 4 do Evangelho de Mateus? A mesma coisa. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém, queridos? Chegamos ao final de mais uma aula para que você possa entender a importância dos ministérios, como você pode fazer parte, buscando de Deus qual é o seu dom, buscando de Deus estar no centro da vontade dele, levando o arrependimento, trazendo o perdão, o amor pelos perdidos. Isso é o papel de um evangelista. Que você seja cheio da graça, do poder do alto, para pregar as boas novas do Senhor. Se você já se inscreveu no canal, aproveite os outros materiais que nós temos gravados lá, estude a palavra, ore, busque o Senhor, compartilhe essa aula, compartilhe a vontade que você tem de estudar a palavra e que o Senhor te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.